Bom dia, já estamos gravando e vamos começar então a nossa atividade síncrona de hoje, dia 8 de março. Bom dia àqueles que já responderam no chat, bom dia os que estão presentes aqui. Ainda falta gente a besta na turma, né? Só tem 25. Mas a tendência é, à medida que as pessoas forem mesmo se desgastando, que elas acabem percebendo que é difícil de acompanhar. O pessoal que não está entregando avaliação continuada, que não está trabalhando nas avaliações continuadas, está ficando sempre com 1 hora de falta por semana. Isso pode depois resultar em reprovação por falta lá na frente, hein, gente? É bom vocês tomarem cuidado com isso, tá? Então, só para deixar isso de alerta. A Ana Paula já tem uma dúvida com relação ao material. Então, vocês querem começar a partir daí? Ela não conseguiu usar o método de Gauss-Jordan para resolver aquela interpolação polinomial de terceiro grau que a gente propôs lá no vídeo e apresentou o resultado. Então, tudo bem com vocês? Podemos começar por aí? Pode sim. Tá, ok. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Estão vendo a tela do Excel? Alguém responde, por favor? Sim, professor. Beleza. Então, olha só. A ideia lá era ter um polinômio de grau 3, né? Para fazer a interpolação nessa região aqui. Os pontos mais próximos são esses que eu estou marcando aqui de escuro, certo? Estão vendo marcadinho? Então, organizando já de forma decrescente, né? Eu já montei de forma decrescente na matriz, eu deixei aqui a tabela de dados normais, mas eu fiz daqui para cá, né? Eu fiz do 1.5 ao 0,2, vocês podem observar aqui, ó, ao cubo, tá? Então, ó, eu elevei ao cubo essa célula, tá? Aqui eu elevei ao cubo, então eu montei a minha matriz aumentada já na forma, com os pontos organizados de forma decrescente de x. Aqui é a matriz aumentada, certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Os pontos já estão organizados aqui, ó, em ordem decrescente de x. Valor de x, ó, 1,5, 1, 5 e 2. E 0,2. 0,5 e 0,2, certo? Aí agora, aquele processo que a gente já fez, que eu não vou repetir aqui. Eliminar todos os elementos abaixo do pivô A1, eu calculo os eliminadores e faço as minhas contas. Resulta nessa matriz aqui. Até aí conferiu com você, Ana? Depois eu tenho que eliminar esse daqui e esses dois aqui. Os acima do 2,2 e o abaixo do 2,2. Então eu calculo os eliminadores novos, o M12, o M32, o M42 e faço as contas. Resulta nesta matriz aqui, tá? Depois eu preciso eliminar agora quem está acima do A33 e esse abaixo do A33. Faço os eliminadores de novo, faço as minhas contas e chego aqui. Tá bem? Então, acompanharam até aí? Isso aqui a gente já fez na aula passada, eu não vou fazer de novo. Tá? Isso aqui já é para ver a questão. Agora, olha só. Fizemos, né? Agora eu preciso eliminar quem está acima do A44. Então, os eliminadores 1, 4, 2, 4, 3, 4 estão aqui calculados. Faço as minhas contas e chego finalmente na matriz. Depois é só calcular os coeficientes. O A3 é, né, este aqui dividido por este. Né? O R3, o R1 dividido pelo A11, o A2 é o R2 dividido pelo A22, porque a gente montou a matriz assim, né? A3, A2, A1 e A0. Então, isso tem que ter cuidado. Eu aviso lá no vídeo que tem que ter cuidado. E assim por diante. Chegamos a esses coeficientes, que são, né, a menos de um valorzinho pequeno ali na última casa decimal, os mesmos que a gente apresentou no vídeo. Não é verdade? Ana, achou seu erro olhando para as contas? Ana Paula? Pessoal, eu estou online ainda? Tá sim, professor. Tá, então por que ninguém responde? Professor, a tela do Excel pra mim saiu. Uai, alguém mais não está vendo a tela do Excel? Aqui tá normal. Pois é, para todo mundo tá normal. Depois você pega esses coeficientes aqui e calcula o valor interpolado. Ó, ele está aqui, tá? Só que eu usei esses valores daqui, ó, dessa tabela aqui, que dá exatamente a mesma coisa também quando a gente usa o polinômio interpolador de Lagrange. Por isso que eu te falei, Ana Paula, você vai precisar fazer de novo, porque eu te mostrar o gabarito, te mostrar o resultado, né, ajuda muito pouco para quem está fazendo no Excel. Se você está fazendo na mão, você pode olhar para essas matrizes aqui, né, e vai ver onde você errou, a partir de onde você errou. Agora, fazer de novo e acertar as contas, minha filha, tem que ser com você. Não posso ser eu. Eu não posso refazer as suas contas para poder identificar onde você errou, para poder dizer para você faça de outro jeito. É você que tem que aprender a fazer as contas do jeito certo. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida com relação aos polinômios abertos? Vai gerar a forma polinomial, né? Daí vai gerar o sistema de equações algébricas lineares e resolver usando algum dos métodos que a gente tem. Até aí é um monte de métodos, né? Você pode usar Gauss com retrosubstituição. Aliás, a avaliação continuada faz vocês usarem métodos diferentes para resolver problemas diferentes, tá bom? Posso encerrar aqui o compartilhamento do Excel, gente?
Pode. Isso. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Quem está falando? Giovana. Giovana, diga, Giovana. Independente do grau do polinômio, dá o mesmo resultado? Claro que não, não é? Ah, tá. Você não viu que porque quando você fez com a reta deu um resultado diferente do polinômio de grau 3? então, porque eu fui fazer com 4 e deu um número aproximado, mas deu diferente. Aí eu fiquei Sim, sem fazer. cada grau de polinômio vai ter uma situação completamente diferente, né? Até porque a forma como o polinômio passa pelos pontos é diferente. Aham. Não é isso? Se você passa uma parábola, ela vai fazer aquela curvinha. Se você passa uma cúbica, ela pode fazer uma coisa mais sinuosa. O polinômio de grau 4 vai ficar mais cobrinha ainda, né? E assim por diante. Então, cada polinômio interpolador vai dar diferente. O que não garante, olha só, presta atenção, eu estou repetindo aqui o que eu falei no vídeo. O que não garante que aumentar o grau do polinômio aumenta a precisão, não é verdade? Porque você vai estar pegando pontos muito longe do ponto que você quer interpolar. Deixa eu abrir aqui uma tela. Estão vendo agora a tela do PowerPoint? Pessoal, estão vendo? Professor. Sim. Tá. Então, olha só, essa aqui é a segunda gráfica. É o gráfico feito no Octave, que, aliás, ninguém me perguntou ainda sobre se teve dúvida ou não do gráfico do Octave, mas olha só. Giovana, vamos imaginar o seguinte, olha só. Eu estava fazendo, né? Eu vou usar a mesa digitalizadora aqui para poder marcar os pontos. Então, olha só, eu estava... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer chegar. Cheguei. Eu usei, no polinômio de grau 3, esses 4 pontos aqui, certo? Para poder tirar um valor aproximado. Aqui assim, certo? E aí eu interpolei com um polinômio de grau 3, entendeu? Agora imagina que você quer assim, eu quero um polinômio de grau 5. Um polinômio de grau 5, você vai precisar de quantos pontos? Hein, Giovana? 5. Não, um polinômio de grau 5 você vai precisar de quantos pontos? 6. 6. Então a gente ainda ia ter que estender, ó, para mais esses dois aqui. Você concorda que uma curva que vai pegar e passar em cima desses pontos todos aqui pode errar mais aqui do que essa curva que está passando em cima dos 4? Aham. Então é por isso que não adianta ficar pensando, eu vou aumentar o grau do polinômio, vou aumentar o grau do polinômio, e aí vai dar uma imprecisão maior, né, do que se a gente usar um polinômio menorzinho, mas mais em volta dos pontos. Então tenham muito cuidado com isso, tá bom? Deu para entender agora, Giovana? Deu sim. Tá bom, pessoal, deixa eu sair daqui, interrompendo aqui, voltar lá para nossa sala. E aí, mais alguma dúvida? Professor, Quem está falando? é o Vitor. Oi, Vitor, diga. Então, eu recebi a avaliação continuada da sua turma de introdução. Mas, hein? Confere aí de novo, por favor, no e-mail. Eu recebi a de introdução. Uai, peraí, deixa eu ver aqui. Porque no e-mail aparece de introdução mesmo, mas no CIGA tá... No CIGA tá certinho, então pode ser que eu tenha anexado o arquivo errado ali na hora de fazer. Eu vou É conferir porque no as CIGA, duas são então. avaliação continuada aula 5, né? Eu posso entrar na pasta, posso ter entrado na pasta errada. Deixa eu dar uma olhada no e-mail aqui. Isso, é verdade, é a de introdução. Então ignora essa e pega do SIGA, ou pega da nossa pasta compartilhada, que da nossa pasta Tá bom. compartilhada tá certinha. Vou buscar no Aqui no Drive tá certinho, T751 avaliação continuada, tá bom? Isso aí é a coisa do erro na hora de anexar o arquivo. Na primeira questão da avaliação continuada, ele pede o gráfico da Octave. É pra Isso, gente eu peço um botar gráfico, eu não estou PDF exatamente mesmo. no Octave, eu estou falando um gráfico. Sim, Você sim, pode fazer mas- até no Excel. Você mas reparou então, que quando eu abri aquela planilha do Excel lá, tinha gráfico? Aham, reparei. Então, Mas é né? pra colocar o PDF ou é pra fazer à mão mesmo? Hã? Não, você vai fazer o print de tela. Ah, Você gera o gráfico e faz print screen, e aí coloca lá no PDF. Copiar e colar. Né? Você pode salvar como figura, né? Depois vai lá no... Você dá print screen, vai lá no Paint, separa a figura bonitinha, deixa só o gráfico, e aí depois cola a figura lá no seu PDF do Word. Tá bom assim? Tá bem. Obrigada. Beleza. Tá, eu tô abrindo aqui as coisas do Octave pra gente poder conversar sobre ele também, mas aí eu já quero deixar já com zoom, então eu tô fazendo já separadinho aqui. Isso aqui, interpolação, tá? Agora só tô colocando mais um. Agora eu peguei aqui. Existe tecla de atalho pra isso. Nossa. Alguém fez o gráfico no Zoom? No Octave? No Zoom. Alguém fez o gráfico no Octave? Deixa eu voltar aqui pra sala de aula com vocês. Conseguiu? Hein, gente? Alguém conseguiu fazer os gráficos usando o Octave? Que agora é usar a parte prática aqui, né? Eu fiz. E como é que ficou? Quem que falou que fez? Giovana? Giovana, Conseguiu? bem Ficou bonitinho? parecido. Hã? Aham.
direitinho. Ficou bem parecido com o do senhor. Isso, aprendeu a colocar os nomes nos eixos, aquelas coisas. O Octave tem um help fantástico, aquilo é maravilhoso. Você digita lá na área de trabalho help plot, ele te diz tudo, ele te mostra quais são as configurações, como é que faz. Aí você dá help pro eixo, ele te diz como é que configura o eixo, é muito fácil de usar, tá bom? Sim. Mas olha só, eu vou compartilhar então aqui a tela do Octave para mostrar a questão do gráfico. Porque eu, na verdade, eu não digitei os valores aqui. Eu fiz ele ler um arquivo, tá bom? Isso é interessante porque ajuda a gente a manipular melhor os nossos dados e se trocar alguma coisa não fica ruim. Então, Octave. Estão vendo a tela do Octave agora? Hein, pessoal? Estamos sim. Isso, ó. Esse aqui, na verdade, esse aqui eu não compartilhei com vocês porque esse aqui é o meu arquivo que eu usei para fazer os gráficos, para fazer as coisas todas, tá? Todos esses gráficos que eu coloco na apresentação, eu monto aqui no Octave, tá? Então eu fui fazendo de um jeito que eu conseguia fazer aparecer lá bonitinho, com animação, do jeito que eu queria, tá? E aí, olha só que coisa interessante. Eu fiz, estão vendo essa linha que eu marquei aqui agora? Esse comando load, ele faz, né, ele lê um arquivo de dados. Você tem lá o arquivo digitado, na forma de texto mesmo. Aqui eu botei como ponto .dat, vocês podem colocar como txt, pode editar esse arquivo no bloco de notas. Pode transferir do Excel para o bloco de notas, desde que substitua a vírgula por ponto. Lembra, Octave? O decimal é dado por ponto. Então, ele leu os valores. Tá? Ele leu os valores. Se eu mandar rodar, ele vai fazer um gráfico aqui para nós. Ó, estão vendo o gráfico aparecer aí ou só estão vendo a tela do Octave? Só a tela do editor, professor. Ah, é? O gráfico não aparece? Poxa, que pena. Deixa eu fazer então... Hã? Não aparece o gráfico? Não, aparece não. Tá bom, então eu tenho que sair, compartilhar, é o problema do Jitsi, né? Então sair aqui, vou compartilhar o gráfico com vocês agora. Aquele programa gera, peraí que tem que ser aqui, uma tela de aplicativo, gera este gráfico. Estão vendo agora? Hein, gente? Que eu tenho agora os pontinhos, que eu tenho, né, a linha, que aqui é um ajuste, na verdade eu sei qual é a equação que gera esses dados, né? Então eu posso colocar aqui. E ó, eu posso dar nome ao eixo, eu posso colocar a escala do eixo, eu posso botar um título no gráfico. Tudo isso aqui foi feito no Octave. Se vocês quiserem, vocês ainda podem botar a linha de grade. Viram a linha de grade aparecer aí? Viram? Pois é. Isso tudo aqui é o Octave que faz. Tá? E como é que faz? Agora eu tenho que compartilhar lá de novo. Ô, coisa enjoada, né? Mas vamos nós. Então, compartilhando agora a tela do Octave. Aqui estamos nós. Eu tenho esses dados aqui, ó. É isso aqui, ó. Plot para gerar aqueles gráficos. Tá vendo? O tamanho do marcador, a cor do marcador, tudo isso eu configuro aqui no plot. E aí eu posso dizer, olha, o eixo X vai se chamar X, o eixo Y vai se chamar f de X, tamanho da fonte está aqui e assim por diante. Tá? Ou aqui, se eu quiser, ó, eu posso plotar esse gráfico aqui, que é o que está sendo plotado primeiro. Tá? Se eu venho na minha janela de comandos, a minha janela de comandos aparece para vocês? Essa branquinha aparece? Sim. Tá, beleza. Tá? Aí ele gera esse outro gráfico aqui, ó, que vocês não devem estar vendo, né? Porque é uma janela fora. Mas o mais importante é a gente tem aqui, ó. Eu posso... Estão vendo a janela branquinha, né? Se eu digitar aqui, ó, help, plot, ele vai carregar o help do plot, que diz como você usa essa função, como é que você configura, assim por diante. Demora um pouquinho. Tá vendo? Ó, tem todos os dados. Tudo que você precisa, ó, sobre o plot. Várias maneiras de fazer gráfico, ó. Cada uma dessas maneiras aqui que eu estou marcando agora é um jeito diferente de fazer gráfico. Então, a única maneira de aprender aplicativo, de aprender a programar é programando, gente. Por isso que eu estou colocando nas avaliações continuadas uma parte aplicada, né? É métodos computacionais aplicados. Apesar de ser a parte teórica, a gente tem lá o aplicativo como sendo a nossa ferramenta de trabalho. Tá? A mesma coisa poderia ser feita também se vocês quisessem fazer o gráfico no Excel. Aí fazer gráfico no Excel eu não preciso ensinar, né? Então a gente tem essas possibilidades. Se eu quiser, por exemplo, agora eu quero saber como é que eu ponho o nome no eixo. Você joga aqui, ó, help, cadê a linha de comandos? Help, xlabel, por exemplo. Ele vai me dar o help de como é que eu coloco o nome no eixo X. Depois, como é que eu coloco o nome no eixo Y? Help é Y-label e assim por diante. Usem os helps do Octave para vocês se guiarem. Você está vendo aqui, ó, ele, no final do help ele coloca a sugestão de outras funções que podem ser usadas para fazer isso. Cada uma delas eu coloquei aqui no meu editor. Ó, o Y-label para dizer qual é o nome do eixo Y. O X-label para dizer qual é o nome. Sempre depois do plot, tá, gente? Ó. Você manda plotar o gráfico e depois entra com as configurações, tá? E aí ele vai fazer o gráfico de acordo com aquelas configurações que a gente pediu. Todo mundo viu isso na tela? Hein, pessoal? Alguém responde, por favor? Pessoal? Sim, professor. Ah, tá bom.
Tá? Então, Giovana, resolveu a sua questão da dúvida, conseguiu? Depois você incrementem os gráficos, tá? Faça um incremento aí nesses gráficos, para eles ficarem mais bonitinhos, mais com cara de gráfico de apresentação mesmo em trabalho, pode ser? Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal, com relação à interpolação? E o polinômio de Lagrange? Deu dificuldade? Deu dúvida? Esse não precisa se preocupar com unidade dos coeficientes, né? Os coeficientes são todos, os polinômios são todos adimensionais, os Ks são todos adimensionais também, não tem preocupação com dimensão. Quem dá a dimensão são as Fs naquele somatório, né? A F de x já leva a dimensão dela para o somatório de Lagrange lá, certo? Conseguiram fazer o exercício usando o polinômio interpolador de Lagrange também? Gente, a turma hoje está muito apagada, está muito falando pouco. O que houve com vocês? É ressaca de alguma coisa? Hein, pessoal? Eu tive festa da minha mãe fim de semana, assisti a aula ontem, professor. Não deu nem tempo de eu fazer. Festa é aglomeração, toma cuidado. De família. Ó, é na família mesmo que o vírus se transporta. Mas tudo bem, tem um cuidado e ninguém vai deixar de abraçar a mãe por causa disso, né? Às vezes a gente dá com o cotovelo. A minha eu não pude estar com ela no aniversário dela. Mas, melhor assim. Melhor todo mundo vivo e longe do que perto e na mesma sepultura, né? Então, gente, alguma colocação mais? Alguma dúvida mais em relação a essa aula? Porque realmente dessa vez não tem questão com relação a montar nada no Octave e montar nada no Excel. Porque você tem a tabela de dados, não é? E com a tabela de dados você vai gerar um problema que a gente já resolveu antes. Você cai num sistema de equações algébricas lineares. No interpolador de Lagrange, não. No interpolador de Lagrange, você cai naquelas equações zonas, que aquilo ali tem que estar bastante atento, mas é só a questão de repetir o método também. Olhar lá no PDF que vocês têm, olhar no material que foi distribuído, acompanhar os vídeos e vocês vão conseguir resolver. Tá? A questão toda da seleção dos pontos, está bem entendida? Ficou bem entendida no vídeo como é que a gente faz para selecionar os pontos? Eu quero ver aquilo acontecer nas provas, tá? Já fica a dica aí. Fazer a variação lá? Isso, calcular as variações. Tem que saber, para poder escolher o ponto certinho, né? Porque tem gente que diz, eu vou escolher o ponto do meio. Eu vou botar 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Aí escolhe muito errado. Escolhe muito errado, não tem o valor que a gente quer. Não tem o valor que a gente precisa. Então, todos esses cuidados são bem teóricos. Eles não são exatamente de aplicação. Alguém teve curiosidade de abrir os programas do Octave sobre interpolação e polinômio interpolador de Lagrange? Porque aí é que tá, né? A gente passa a tabela de dados para esses programas e eles decidem para você. A vantagem é que eu já deixei o programa tão prontinho, que você só diz qual é o grau do polinômio e qual é o ponto que quer interpolar. E aí ele faz o que a gente quer. Viram lá como é que estava funcionando o Octave? Deixa eu compartilhar o Octave de novo com vocês, que agora a gente vai brincar com isso. Octave, ok. Então, ó, tô saindo aqui desse negócio, vou pro polinômio, interpolação polinomial primeiro. De novo, olha só, eu não estou digitando dado por dado aqui. Mas professor, como é que você fez isso? Nesse arquivo aqui, ó, IT751, que foi anexado para vocês também. Né? Alguém está com ele aí no computador? Alguém pode abrir esse arquivo, por favor, para ver como é que ele é? Ele é um TXT, é um arquivo gerado no bloco de notas, tá? Porque senão eu vou ter que sair daqui, compartilhar a tela de novo. Mas tudo bem, vamos nós, né? Quem não tem remédio, remediado está. Deixa eu achar ele aqui. Pronto. Tá? Agora eu vou compartilhar essa tela só para mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Esse é o arquivo de dados, tá vendo? Estão vendo, gente? Responde. Sim, tá? É só isso. É isso aqui que o Octave, que aquele programa do Octave vai ler. Isso aqui tem que estar no mesmo diretório que você está rodando o programa do Octave. Mas é mais simples, porque se eu quiser trocar os dados aqui, eu não preciso ficar lá redigitando tudo. Entenderam como é que é mais fácil digitar assim? Ó? Agora olha só, vamos lá. Vou fechar isso aqui, que aí interrompe automaticamente o compartilhamento, né? Isso. Agora eu posso compartilhar o Octave com vocês de novo. Aqui. Tá vendo? Ele leu. E aí o que eu chamei? Eu chamei de OX, né? A primeira coluna, a coluna 1, e todas as linhas. E chamei de OF de X a segunda. Isso por quê? Porque eu vou interpolar em X. Eu conheço X estrela e quero calcular qual é a F de X, certo? Então, ó, aquele problema que a Ana Paula teve dúvida. Um polinômio de grau 3 para XD igual a 0,75 horas. Estão vendo aqui eu marcando? Hein, gente? E aí eu vou mandar rodar. É só isso que tem que fazer. O resto ele faz sozinho, ó. O resto aqui, ó, é a apresentação de resultados. O que ele vai fazer é rodar essa função fmcm polinômio n, em que você passa os dois vetores, né, o x e a f de x, nessa sequência, e passa o grau do polinômio e o ponto de interpolação. Só 4 argumentos. Ele devolve para você
a nova matriz N, o valor interpolado e um status, se foi bem sucedido ou se foi mal sucedido. Esta função que eu programei, que eu também ofereci para vocês aí usarem, para vocês resolverem qualquer problema, não só esse nosso. Tá, mas vocês vão ver que o problema é pequenininho porque ele depende do arquivo de dados que ele está lendo. Para não ficar digitando isso aqui na mão. Até porque, vamos fazer o seguinte, eu vou rodar aqui, né? Ó, rodei, vou lá na janela de comandos. Repararam, ó, ele detecta qual é o número de pontos, ele apresenta pra gente o número de pontos como ele leu e calcula os deltas. Patrick, tá vendo os deltas aqui, ó? Tô passando o mouse e vai piscar setinha lá na hora da edição, estão vendo? Depois o que ele faz? Eu não passei lá o XD igual a 0,75? Então ele vai escolher os pontos e já apresentar na forma decrescente de x. Perceberam ali? Que ele foi lá, ó, para os deltas são 0,55, 0,25, 0,25, 0,75. Os menores deltas são esses. E aí ele organiza esses pontos na forma decrescente e depois ele calcula os polinômios, que estão aqui, ó, para um polinômio de grau 3. Depois ele vai e calcula o valor interpolado que está aqui, certo? Agora vamos imaginar aquele lá dos 72%, qual era o outro ponto? É 72, né? Só que ali quem faz o papel de x? Quando eu quero calcular o tempo necessário para que a umidade seja um determinado valor. O 72 é na avaliação continuada. Aqui é 2. Hein, gente? Essa história de saber quem faz o papel do x, quem faz o papel de f de x é importante. Isso, é a umidade, né? Então, olha só, no meu caso agora, presta atenção aqui onde eu vou trocar. Agora eu vou fazer aquele outro problema, né? O C. O x vai ser a f de x, então é a coluna 2. O f de x vai ser o tempo, é a coluna 1. Viram que eu troquei aqui, ó, naquela matrizona que já está pronta lá, ó. Se eu chamar aqui na janela de dados, o negócio eu dei o nome de ou dados, né? Então, ó, se eu digitar aqui ou dados, olha lá. A primeira coluna é o tempo, naquela matriz que ele leu. A segunda coluna é a umidade. Então, quando eu passo na versão anterior, 1 aqui eu estou dizendo que o x é a primeira coluna, e estou dizendo 2 aqui que o f de x é a segunda coluna, que é o ys. Aqui agora eu inverti. Estão olhando aqui a tela do Octave, gente? Tá. Então agora eu estou dizendo que quem faz o papel de x é a segunda coluna. A segunda coluna é o ys. Tá aqui, ó, tá? Quem faz o papel de f de x é o tempo. O tempo é a primeira coluna, certo? E aí, qual é? Eu vou fazer um polinômio de grau 3, mas eu quero saber quando o quê? Quando a umidade é igual a 2, não é? O meu XD agora é aquela umidade igual a 2, certo? Vocês estão acompanhando isso? Estão lembrando disso do exercício? Isso aqui tinha ficado de dever de casa para vocês, certo? Então eu vou salvar e vou rodar de novo. E aí, olha só, ele agora escolhe os pontos, ó, ele mostra para nós os pontos, ele apresenta e escolhe os pontos de interpolação, já apresenta em ordem decrescente de x. Quem é x aqui agora? São as umidades. Então ele organizou em ordem decrescente de umidades, certo? O que é a ordem crescente no tempo. E aí, ó, ele vai calcular os coeficientes do polinômio de grau 3, função da umidade, para depois calcular o tempo. Mais ou menos 2,36 horas. Tá ok? Entenderam isso? Hein, gente? Sim. O uso desses programas ele é mais simples, a gente não tem que construir muita coisa, tem que aprender a usar, aprender a aplicar. E dizer quem é que está fazendo o papel de X, quem é que está fazendo o papel de Y aí na história, tá? Agora, olha só, vamos brincar aqui, eu vou fazer um negócio que é bem... deixa eu ver aqui, deixa eu parar esse compartilhamento, voltar lá para nossa sala. Estou com vocês aqui de novo. Vamos pegar um ponto diferente desses que a gente já fez. Quem sugere aí? Quem quer interpolar o quê? Deixa eu mostrar a tabela para vocês, né, para a gente poder escolher um diferente dos exercícios, para a gente poder fazer a construção desde o começo. Pronto. Estou aqui com a minha tabela de dados. Vocês estão vendo essa tela? Então? Sim. Tá. Sim. Então, o que vocês querem interpolar aqui? A gente já calculou a interpolação para tempo 0,75, para tempo 4 horas e para umidade 2, né, que ficou aqui, ó, entre esses dois. Tá? Agora vamos fazer uma diferente aí. Vamos colocar 1,33, que é um negócio bem quebrado, tá? Então eu quero saber qual é a umidade em 1,33 horas, certo? Então, ó, vamos lá no Octave, que agora eu vou compartilhar o Octave com vocês. De novo a gente volta para o Octave. Então agora aqui, o que vai mudar aqui? Estou aqui no programa da interpolação polinomial. Eu volto com o x sendo t, não é? Volto com a f de x sendo ys. E aqui eu vou fazer um polinômio de grau 4
para 1,33. 1,33 na verdade, né? Certo? Vou botar até mais um pouquinho, ó. Que aí eu tô com 1 hora e 20 minutos, né? Que é 1/3 de hora. Certo? Salvo aqui e jogo lá para ele executar. E ó, ele já achou. Tá vendo? Para 1,33 horas eu tenho uma umidade de 3,67, né? Grama por grama ou quilo por quilo. E aí a gente decide, né? Mas eu que ficou entre um desses aqui, ó. Entre o 4,48 e o 3,33. Faz sentido, né? Deu para entender? Quer dizer, a gente pode usar esse programa para fazer qualquer interpolação dentro dessa faixa, com qualquer uma das colunas fazendo papel de X e a outra fazendo papel de F de X, e eu posso fazer até leituras com mais colunas, mais interpolações, certo? Alguma dúvida com relação a isso? Eu imagino que a aula de hoje realmente devia ser uma aula mais curta. Ah, sim, polinômio interpolador de Lagrange. Vou fazer a mesma coisa, tá? Polinômio agora de grau 4 e o 1,33 aqui. 1.3333, 4 casas, tá? Salvar. Mesma coisa, ó, o programa é pequenininho, porque ele vai chamar a função polinômio interpolador de Lagrange, que vocês vão estudar, porque vocês têm o arquivo aí também. É só abrir o arquivo no Octave e ver como é que ele está operando, tá bom? Ele devolve agora os valores dos L's, para calcular lá. E devolve o valor interpolado aqui também em P, e um status se foi bem sucedido ou se não foi bem sucedido na interpolação. Então, estou salvando aqui, vou interpolar lá com o polinômio de grau 4, ele vai calcular 5 L's diferentes. E olha lá, ó, o mesmo valor que a gente obteve para o polinômio de grau 4, usando o polinômio aberto. Quer dizer, o polinômio de Lagrange e o polinômio aberto são polinômios. Se eles forem do mesmo grau, o resultado tem que ser o mesmo, gente. Deu para entender isso? Agora, Giovana, se eu trocar... Foi Giovana que perguntou, né? Se eu trocar o grau do polinômio? Foi. Se eu trocar o grau do polinômio, não vai ser. Quer ver? Eu vou trocar esse aqui agora para um polinômio de grau 3. A única coisa que eu vou mudar aqui é aqui, ó, 3, certo? Estão vendo isso na tela? E aí, ó, já não vai dar mais aquele 3,67 alguma coisa. Deu pertinho, mas não deu a mesma coisa. Repararam? Ó, com o polinômio de grau 3 deu 3,6782. Com o polinômio de grau 4, ele deu 3,6731. Se eu baixar para um polinômio de grau 2, polinômio de grau 2 deu 3,6813. Repararam que sempre fica diferente, certo? Agora, olha só, dá para fazer interpolação linear com esses programas? Hein? Eu posso fazer interpolação linear com esses programas que eu passei para vocês? Vamos colocar aqui ó, um polinômio de grau 1 naquele polinômio interpolador. Ups, cancela aqui. É salvar e rodar. E aí sim, ele faz interpolação polinomial, ó, ele acha os dois pontos. E aí ele vai necessariamente colocar o ponto entre os dois, tá? Ele tem esses ifs lá que ele garante que o ponto interpolador vai estar mesmo entre um ponto e outro. Tá bom? Olha lá, deu 3,71, Giovana, bem diferente do 3,68 que a gente tinha obtido com polinômio de grau maior. Se eu passar aqui para polinômio de grau 2, ele vai dar um negócio diferente, ó, 3,6812. Se eu passar aqui para polinômio de grau 3, ele vai ficar mais diferente ainda. Cada vez que eu mudo o grau do polinômio, eu mudo o resultado. 3,6781. Se eu passar aqui um polinômio de grau 4, ele vai ficar mais diferente ainda. 3,6730. Agora vocês viram que vai caminhando para um valor ali mais ou menos constante, né? Tudo bem? Compreendido isso, gente? Sim. Tá bom, alguma dúvida mais? Vamos fazer chamada, porque hoje realmente a aula é simples. Vai me dar menos trabalho na edição também, porque é muito corte que tem que fazer. Alguma dúvida, pessoal? Podemos fazer chamada? Pode fazer. Então, olha só, me desculpem por ter mandado o arquivo anexado errado no e-mail, mas como alguém falou aí, eu acho que foi a Giovana, ou foi a Ana Paula, né, lá no SIGA tá certinho, é avaliação continuada, e no nossa pasta compartilhada do Drive também está certinho, tá bom? Podemos fazer a chamada? Então vamos lá, respondam ou no chat, ou respondam no microfone, de preferência no microfone, para facilitar a edição. Ana Clara. Presente. Isso. Ana Paula. Presente. Beatriz. Presente. Daniel. Daniel Doliuma. Faltou de novo. Denis. Denis Doliuma. Presente. Diego. Presente. Fernanda. Fernanda. Presente, professor. Fernanda teve dificuldades no uso do Octave? Olha, tô apanhando um pouquinho. Vai vendo os helps, vai tentando seguir aquilo que a gente coloca aqui que você vai estar bem. Gabriel Drummond, Gabriel Doliuma, faltou hoje. Gabriel Pereira. Presente. Gabriele. Presente. Giovana. Presente. Hugo, faltou. Isabela Souza. Presente. Isabela Nunes. Presente. João Vitor.
Presente. Juan. Presente. Juliana Siqueira. Juliana Siqueira e Doliuma. Faltou. Julieta. Presente, professor. Larissa Domingos. Presente. Larissa Honorato. Ah, tá, no chat. Letícia. Presente. Lucas. Lucas Doliuma. Faltou. Lúcio. Presente. Marcelo Augusto. Marcos Mendonça. Presente. Isso. Natália Liz. Presente. Lancei aqui, Hugo, pode deixar. Natália presente. Patrick. Presente. Pedro Turra. Presente, professor. Pedro, você tá ficando com falta nas avaliações continuadas, hein? Daqui a pouco tá reprovado por falta. Ramon. Presente. Sandy. Presente. Silvia Juliana. Presente. Tamara. Tamara. Presente. Tainá Vilas. Presente. Tiago Pomo. Presente. Vanessa. Presente, professor. Vitor Hugo. Presente. Vitor Gabriel. Presente. Ok, terminamos. Todo mundo presente. Quer dizer, todo mundo presente não. Mas uma presença muito boa. E a turma de vocês tem sido de um desempenho interessante. O pessoal tem participado bastante. Tem sido gostoso fazer essa parte síncrona aqui. É sempre a parte mais complicada, mais difícil. Apesar de a preparação dos vídeos também não ser a coisa mais fácil. Mas espero que vocês vejam os vídeos quantas vezes forem necessárias. Ana Paula, por favor, refaça suas contas até você encontrar seu erro, minha filha, porque a única maneira de aprender é achar onde você mesmo errou para você não errar de novo ali, né? Não existe aquela história de que tem que errar para aprender, tem que aprender para não errar, que essa é a maneira certa da gente crescer na vida. E espero que vocês consigam levar nessa semana. Espero até a quarta-feira para receber as avaliações continuadas. Lembrem-se o seguinte, o ritmo é alucinante. Eu trabalho de domingo a domingo. Então, se alguém tiver dúvidas sobre avaliação continuada, me mande e-mail hoje, até às 18 horas, para eu poder responder até amanhã de manhã. Não adianta mandar dúvida na quarta-feira de manhã, porque eu vou estar dando aula de introdução, não vou nem olhar o material de vocês, tá bom? Só vou dar o aceite ou não aceite da avaliação continuada na quarta de tarde. Posso encerrar a aula? Posso terminar por aqui? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Alguma colocação mais? Então tenham todos um bom dia, uma boa semana. Estou encerrando a aula e aguardo as avaliações continuadas de vocês, tá bom? Tchau, tchau!